Olá, olá, boa noite a todos. Aqui acompanhando nesse domingo, 7 da noite, a nossa live, né, do A Bola Não Para. Toda semana a gente está fazendo lives, né? Estamos aproveitando esse momento da quarentena, onde a gente não pode fazer o programa A Bola Não Para. Grande Visoli já entrou, é o nosso convidado aqui. Eu vou até mandar o convite pro Visoli pra gente bater um papo. Tá aqui o Visoli também já mandou o seu técnico do São Paulo, é o nosso convidado aqui na nossa live de hoje, desse domingo, 7 da noite. Só aguardando o Visoli conectar pra gente começar. Opa! Grande Visoli! Como é que tá, Fred? Boa noite, querido. Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo tranquilo, graças a Deus. Que bom. E aí, cuidando aí na quarentena, como tá a quarentena pra você, hein, Visoli? Acho que tá difícil para todo mundo, né, rapaz? É, Mas estamos tentando passar aí da melhor maneira, com a família, com os amigos, enfim, amigos que eu digo pela internet, né? Conversando com sim. os parentes, família, e fazendo algumas coisas que a gente ainda tem condições de fazer, né? Tem bastante coisa para se fazer, né? Mas sem você estar diariamente é complicado, né? Visoli, você está como auxiliar técnico agora do São Paulo. Quando a gente conversou lá no A Bola Não Para, lá no estúdio, lá na Alameda Jaú, você fazia parte da base do São Paulo. E aí, um upgrade, né, para o Visoli, tão merecido por tanto tempo aí, de São Paulo. Olha o Eder Tainer, que jogou com você, está entrando aí nesse momento, e alguns outros personagens aí que já conhecem muito bem o Visoli. Queria que falasse um pouquinho dessa mudança, né, Visoli? Enfim, posso colocar dessa maneira, um trabalho reconhecido de tanto tempo, prestação de serviço que você deu ao São Paulo como jogador, como profissional, como técnico, enfim, sendo aí valorizado e indo para o profissional, Visoli? Bom, primeiro um abraço pro Éder aí. A gente tem sempre se falado por algumas redes aí, mas é um cara sensacional. Começamos, acho que a primeira oportunidade eu estava já no São Paulo, tinha subido profissional e o Éder veio do Taubaté. Moramos juntos muito tempo no Morumbi, enfim, um abraço, Éder. Rapaz, isso foi uma grande surpresa, Fred. Na realidade, como a gente nunca pode perder a esperança, né? O ser humano nunca pode perder a esperança, né? A gente está sempre trabalhando para isso. O tempo foi passando, e as minhas fases dentro da base, eu nunca vi terminadas, porque eu achava que sempre tinha algo para se fazer, né? E sempre tem, né? Porque o futebol ele muda tanto e a gente vai tendo oportunidades nessas mudanças. Então, no fim do ano, eu estive fazendo o curso da CBF, já tinha um contato com o Fernando há muito tempo, né? De jogar junto, de trabalhar junto contra ele, enfim. E o Márcio, que é meu irmão desde a da época de base, né? Então, que a gente tem uma amizade grande até hoje. A gente estava fazendo o curso da CBF lá e surgiu o Fernando estava no Fluminense. E o Márcio estava indo para o Fluminense com o Fernando, né? O primeiro ano, né? Antes de. Sim. E aí o segundo ano nós fizemos tudo junto de novo, mas eu estava ainda na base, né? E conversando muito com o Fernando, dando algumas ideias, né? Daquilo que a gente tem de futebol de base. Foi crescendo uma situação, e no fim do ano tinham 5 jogadores para que eles pudessem ser observados pelo profissional. Como eu estava no Sub-19 e auxiliando o Sub-20, o seu Canassa pediu para que eu fosse fazer essa transição, até porque essa vaga estava vazia no São Paulo, né? Com a saída o último foi me foge o nome. Bom, eu vou lembrar. O Mancini, que fazia pelo menos Que essa dava junto com o Cuca, transição. né? Isso, junto com o Cuca. Então, surgiu essa oportunidade. Eu fiquei 2 semanas com os meninos lá nessa transição, ajudando. Ficava na minha, ficava fora. E uma gentileza muito grande do Fernando, do próprio Márcio, das comissões e das pessoas que trabalham lá, que são tudo conhecedoras, né? Eu conheço eles, porque trabalharam todos na base, né? O grande staff do São Paulo é todo da base. E aí foi crescendo aquela situação. Quando eu fui me despedir do Pássaro e do Raí, eles falaram para mim assim: mas por que você vai embora? Não, porque o meu término acabou agora, né? Eu, para 2 semanas, né? Não, fica com a gente aí. Eu vou falar com o seu canastra. Tem problema para você? Pelo contrário, se eu puder estar ajudando, sem dúvida. E acabou ficando, e foi o último jogo contra o CRB. E aí eu estava indo embora para casa, o Fernando falou: você vai viajar com a gente. E para onde? Para o jogo contra o CRB. Iam todos os jogadores da base que estavam lá. Eu falei: puxa vida, que legal, um presente legal. E aí acabei indo. Nós acabamos entrando em férias depois, e depois, no decorrer, eu fui convidado para trabalhar
na equipe profissional fazendo essa transição e outras coisas ainda, que na realidade com a mudança de alguns funcionários do São Paulo, eu acabei ficando mais dentro de campo também com o Fernando, com o Márcio, né, e com os dois preparadores físicos, ajudando também no campo. E como ia começar as competições esse ano, nós tivemos esse problema da pandemia e a gente deu uma parada, mas eu estava acompanhando e pretendo retornar desde que o tempo nos ajude, né, com essa volta ao futebol. E a sua função específica qual que Visória? Ajudar a acompanhar adversários, auxiliar trabalho de campo? Na verdade, qual é o seu trabalho que você tem feito aí com a comissão do Fernando Diniz? Não, na realidade, eu tenho. A primeira etapa seria, sem dúvida, o ajudar a transição desses garotos que ainda sobem, que iam acabar a Taça São Paulo, e ajudar nessa transição dentro do profissional. Nada mais a ver com a base, já trabalhando dentro do sistema do profissional, sendo o treinador realmente do São Paulo da casa, junto com o Pedro, que é o preparador físico. E nessa, Fred, o tempo foi passando, nós perdemos 2 funcionários lá que saíram. Automaticamente saíram, não que se abriu vaga, abriu espaço para que ele pudesse estar mais dentro de campo com o Fernando, com o Márcio, com o Pedro e com o Wagner, e com o Zuma também, que veio do Atlético Paranaense. Então eu acabei ficando mais dentro de campo, não fazendo as partes de campo, mas ajudando na montagem de trabalho, ajudando no aquecimento, ajudando em tudo e fazendo esse meio de campo com alguns jogadores jovens ainda e esperando essa oportunidade maior para que a gente pudesse. Então a gente acaba se englobando, tem muita coisa para ser feita, né? Claro. Ver os jogos a gente vê, sem dúvida, tal, mas tem pessoas específicas mais para isso, mas sem dúvida trabalham no jogo, junto com a comissão, descemos para o vestiário, falamos aquilo que achamos que deve se falar na hora certa, no momento certo, e vai acontecendo naturalmente. Você falou de meio campo, né, Visoli? E essa comissão técnica tá um bom meio campo aí que já jogaram juntos, Márcio Araújo, você, né? Já figurinhas assim, carimbadas, né, Visoli? Poxa, tem umas histórias interessantes o Márcio. O Márcio é uma pessoa... Bom, todo mundo que fala de Márcio Araújo sabe que fala com muito carinho, com muito respeito, né? Verdade. E com muito profissionalismo. Eu me lembro uma vez, Fred, que eu estava no Morumbi, rapaz, eu era muito garoto. Foi a primeira vez que eu fui concentrar. Não na equipe profissional, na base. Existia um quarto que era só os caras do Júnior, 20 anos, e o Márcio Araújo morava nesse quarto. E eu cheguei da escola e fui direto. E quando eu cheguei lá, rapaz, essa foi o primeiro contato maior que eu tive com o Márcio, né? Tava todo mundo, o professor Júlio, que era um dos professores, me chamou e falou assim, ó, tem um quarto para você dormir. Eu não sabia de nada, né? Me deu um travesseirinho, uma cobertura, e eu fui, tinha uma cama vaga nesse dia. E aí você vai dormir aqui. Eu não sabia nem de que quarto que era, né? Acabei entrando, muito garoto, 12 anos, 13 anos, acho que eu tinha. De madrugada me chega o Tatu, que hoje mora nos Estados Unidos, foi embora dos Estados Unidos, deu um bico na cama e falou assim, o que você está fazendo aqui, garoto? Eu acordei assustado, né, cara? Eu falei, me puseram para dormir aqui. Aí o Márcio levantou. O Márcio levantou e falou assim, não tem culpa não. Quem pôs ele pro senhor Júlio aí, o Tatu, procura outro lugar para você dormir, porque o garoto vai ficar aí. Pô, aí, naquele dia lá, né, aí passou-se o tempo, né, cara? Eu conheci Márcio, aí ficamos muito amigos, amigo de família, amigo dos filhos, e hoje a gente leva uma amizade tão grande, né? Porque é um grande homem, um grande profissional. Super educado. Nossa, e talentoso no que faz. Sim. Essa é a grande. Fiquei muito surpreso agora com o Fernando, que perguntaram de alguns treinadores para ele, e ele deu o Márcio Araújo como referência de treinador na época que ele era jogador. Que bacana, que legal. E com o Fernando Diniz, Visória, daqui a pouco eu tenho algumas mensagens já para você, e a gente vai, claro, ler para você até responder, ou se não, pelo menos saber quem está te escrevendo, mas e o Fernando Diniz, como está sendo para vocês esse contato? É um trabalho que iniciou altos e baixos, e agora está um momento legal, o São Paulo mostrando, acho que dos grandes, né? Nesse momento que parou o campeonato, o time estava mostrando mais futebol, mais bonito era o São Paulo, né? O Palmeiras começou, alternou, o Santos estava tentando engrenar e o Corinthians decepcionando o seu torcedor. Mas o São Paulo sim estava engrenando, aí deu essa pausa. Como está sendo esse trabalho aí, Visoli? Rapaz, é com muito agrado que eu falo o que eu vou falar do Fernando. O trabalho que o Fernando faz, ele precisa de tempo. Ele precisa de tempo para que você possa começar a colher aquela semente que foi plantada. Porque é um trabalho diferente. É o dia a dia. O dia a dia do Fernando é muito forte. O dia a dia dele é de muita competição. O dia a dia dele é de muita cobrança. Então, para que uma equipe ela consiga se adaptar a isso aí, precisa de um tempo. Precisa conhecer o treinador, precisa confiar nele, precisa dar realmente poderes para que ele possa exercer aquilo que ele quer.
E o Fernando veio fazendo isso daí. Eu percebi uma coisa, Fred, isso eu posso falar sentadinho, sem problema nenhum, porque eu vivi tanto tempo na base e alguns treinadores trabalharam na base, foram fazer pré-temporada na base. E nessa última temporada eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o profissional, diretamente. E o que eu vi foi que um grupo, eles ficaram 10 dias, ficamos até o último dia. Eu nunca vi uma comissão ou os treinadores ficarem até o último dia em Cotia. Então eles ficaram até o último dia, trabalharam forte os dias, e eu falei assim, não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo um trabalho onde a equipe, onde todo mundo está junto, todo mundo quer o mesmo objetivo e tem um treinador que está cobrando do jeito que está cobrando. Arruma encrenca, vai arrumar encrenca. Vai arrumar confusão, vai arrumar confusão. Mas acontece o seguinte, vai chegar num determinado momento de uma competição, como está sendo agora o Paulista e a Libertadores, que você começa a se encaixar. O Fernando ele me chama a atenção porque eu tenho uma característica muito igual a dele como treinador. Na seguinte, eu não desisto de ninguém. E ele não desiste de ninguém. Então, a subida de alguns atletas, que não precisa citar nomes, é porque ele insistiu. Porque o outro poderia pôr de lado, me traz outro, São Paulo, põe o outro. Não, ele insistiu. E outro detalhe, um cara que trabalha em grupo. Trabalhando em grupo, que eu digo, pegando do 30º jogador e colocando entre os 10 primeiros, faz com que aqui o grupo se modifique, o grupo se movimente e saiba que a qualquer momento tem a chance. 2 jogos aí ele colocou garotos, e um contra o Botafogo, que eles não foram bem, estava muito quente, enfim, um monte de fatores, mas ele colocou. Sim. Então, essa é a diferença, Fred, da gente conquistar com um grupo e ver realmente que está no trabalho, está no momento certo. Infelizmente isso aconteceu, mas está no momento certo. E eu imagino que a tendência do retorno, como zerou todo mundo, a gente ainda tem um pontinho na frente, um passinho na frente, porque esse grupo ele é um grupo que quer buscar títulos. Legal, a gente vai falar mais disso do São Paulo, mas vamos aqui para as mensagens, para não acumular tanto aqui. Muita gente está entrando, já mandando mensagens. Vamos ver aqui para o Visoli, deixa eu ver. O Olivitor, meu mestre, admiro demais. Vamos ver mais gente aqui está entrando, mandando mensagem. O próprio Olivitor mandou: Visoli é o tipo de profissional que todos os clubes deveriam exaltar. Tantos anos prestados, merece muito reconhecimento. E é verdade, pelo trabalho que o Visoli faz de anos, não é de hoje. Fiquei muito feliz quando eu vi que ele mudou e foi para o profissional como auxiliar técnico. Obrigado. O Leandro Marques: Brisas, você é fera. Fala das voadoras que você mostrava do vídeo inspirador para nós da época do infantil. Que vídeo é esse aí? Não, é que a gente um abraço. A gente passava algumas motivações, né? Que a gente fazia uns clipes, né? E eu mostrava alguns momentos, né? Mas aí uma vez eu não vi, eu confiava muito no cara que fazia os vídeos. E ele fez um vídeo, disse, esse vídeo vai ficar fera. Pô, ele pôs o vídeo, rapaz. Acho que tinha mais ou menos uns 600 carrinhos, mais ou menos. Deu. Do tempo passado. E jogo duro, jogo forte. Aí já estava no barco, né? Aí deixou correr, por isso que ele está fazendo isso daí. Até por isso, Paulinho Aquilari, que já participou aqui da nossa live. Paulinho. Esse Visoli gostava de morder um calcanhar. Abraço aos amigos. Paulinho, saudade do Paulinho, rapaz. Grande profissional, grande amigo. Conheci só jogar contra, né? Mas artilheiro, forte, sabia fazer gol e um grande profissional. Um abraço, Paulo. Legal. O meu xará, o Fred, que arrumou o nosso bate-papo, está aqui, já entrou também. Rodrigo Nader, o melhor de todos. Quem mais? Tem um pessoal mandando aqui mensagem. O Éder Taino mandou um abraço para o Éder. Chegou a nós levar nas reuniões do Atlético de Cristo. Chegou a nós levar... Você que chegou a levar nas reuniões ou como que é essa história? Na realidade, nessa época eu era puxado também, né? Eu falava assim, para mim não ir sozinho, eu vou levar uns 2, 3, né? Comigo, né? E a gente... Foi diferente, Fred, porque o atleta de Cristo, na realidade, o cristão, ele tem que montar suas condutas, né? Não que você não erre, você está acostumado sempre a errar, o ser humano ele erra.
E nessa época foi uma época legal, porque foi na época dos menudos ainda, né? A gente era muito Sim. novo, né? E a gente morava no Morumbi, no estádio, já na parte profissional, e a gente saía muito. E saía muito para essas reuniões, né? Que era que a gente poderia ir, porque tinha um retorno cedo. E os treinadores também gostavam na época, né? Porque sabia que a gente estava não no caminho não que o outro ia para outro lugar. Tem cara que começou a fazer a parte dos atletas e outros que iam para a noite. Os que foram para a noite hoje são atletas e os que eram atletas não são mais. Então, Tá. essa é uma relação. Depende né, do ser humano, não importa, não é o que, né? Depende do ser humano. Isso. É uma relação de você e Deus, né? Deus sabe o teu momento, sabe a tua hora, sabe a hora que vai te pegar, a hora que vai te puxar. Ele te dá o livre-arbítrio. E na nossa vida, naquela época, foi legal esse livre-arbítrio, porque nós conhecemos e fomos atrás e até hoje a gente tem... A minha vida é uma vida cristã, junto com a minha família, então a gente tem uma vida legal e um respeito muito grande por todas elas, né? Enfim. E, aliás, vou falar do Menudos do Morumbi, e teve um Paulo em McLaren há pouco também fazendo a pergunta. Só para você saber, Visual, até uma curiosidade, é uma coisa em relação a mim, mas assim, meu primeiro jogo que eu fui no estádio foi São Paulo e Guarani, em 86, a final. Lá do Morumbi, 1-1, gol do Careca e gol do Evair. Eu era muito fã do Careca, centroavante. E eu não era São Paulino, foi o primeiro jogo de estádio. Foi São Paulo e Guarani, que aquele time jogava demais. Eu fui para ver o futebol, fui para ver o jogo que o São Paulo fazia. Naquele jogo final contra o Guarani, eu era santista. E aí o Paulinho Maguilar entrou, eu trouxe para o Santos. Mas eu fui assistir 86 por causa do time do São Paulo. Por causa dos minutos que surgiu em 85, quando foi campeão paulista, mas teve o prosseguimento em 86, com um timaço que foi campeão brasileiro. Campeão paulista e campeão brasileiro. Era um timaço, né, Visoli? Tá louco, tinha uns caras muito bons, né, rapaz? Tinha uns caras. Tinha uma defesa muito forte, um meio de campo forte, um ataque violento. Então, ela foi bem trabalhada, né? Esse foi no 86, né? A primeira e a. 85, foi a final de 86, que é São Paulo e Guarani e Morumbi. E hoje vai até passar, acho que numa emissora aí, a final de 86, na Gazeta, vai passar a final. Na realidade, 86 era uma equipe que foi montada pelo seu Cilinho em 85. E o Pepe depois? Depois o seu Pepe assumiu. O seu Pepe, dentro daquela gentileza dele, a experiência dele, conseguiu conduzir legal. E a gente tinha uma equipe muito forte, uma equipe muito rápida, né? De toques rápidos, de qualidade, já experiente. Então, foram 2 jogos sensacionais. E esse jogo eu me lembro muito bem, rapaz. Quando nós tomamos o 3, estava 2-2. O seu Pepe mandou eu assumir. É uma história que ninguém sabe, velho. O seu Pepe mandou eu aquecer. Aquecer. Eu fui para o aquecimento. O Guarani fez o 3º. Eu voltei para o banco. Quando eu voltei para o banco, eu desamarrei minha chuteira. Porque eu não me lembro se entrou o Manu no jogo. Acho que foi o Manu que entrou. Eu tirei minha chuteira. O seu Pepe falou, por que você tirou sua chuteira? Estava do lado dele. E nessa o Oscar estava no banco. O Wagner Basílio estava jogando. Eu tirei minha chuteira. Aí ele falou assim, põe sua chuteira. Eu falei assim, mas eu não vou entrar mais, seu Pepe. Põe sua chuteira porque nós vamos empatar esse jogo. Pô, eu amarrei minha chuteira. O Wagner deu aquele lançamento para frente. O Careca ganhou de cabeça e o Careca fez. Aí nós saímos, aí fomos para a penalidade. Mas você vê a experiência, né, em relação... Não que a minha chuteira, podia estar sem a chuteira, que a gente poderia ter feito gol, isso é natural. Mas um cara confiante, que era o seu Pepe, um cara positivo, né? Falei assim, não acabou nada ainda não, vamos que nós vamos empatar esse jogo. E acabamos empatando e ganhando nos pênaltis. Foi realmente um grande jogo. Os dois foram grandes jogos. O de Campinas, o Brinco de Ouro, com emoção, com muitos gols, foi realmente muito marcante para quem pôde viver e tem a chance hoje até de assistir na Gazeta. Vou fazer uma moral para o Fábio Prado, o pessoal assistir o Mesa Redonda e ver o jogo na Gazeta. Aproveitando, o Olivier mandando aqui, mais uma vez, a fórmula para você ficar 40 anos no clube, sendo que a gente sabe como que é no futebol, né, Visoli? Troca de técnico, auxiliar técnico, isso é o mais fácil, né? Sempre estoura para o lado mais fraco, infelizmente, né, Visoli? Você sabe que eu já me questionei muitas vezes em relação a isso, né? O tempo de clube. Os caras não estão me aguentando mais aqui, né? Tempo de clube. E quando eu falei, Fred, no início, eu falei o seguinte, que esse tempo todo de clube, a gente sempre aprende alguma coisa em cada ano, em cada momento, em cada situação. Sub-19, para mim, é esse time que está todo dia no profissional hoje.
que teve uma passagem comigo de sub-19, todos jogadores novos, meninos, enfim. E aí eu pensei no seguinte, cara, quando eles me puseram na calçada da fama, que é o caminho das estrelas, eu me questionei também da mesma maneira. Eu falei assim, puxa vida. Aí eu fui conversar com um dirigente hoje falecido, o seu Tajiba, que era um cara que foi diretor nosso da base. É um cara sensacional, tem uma família muito linda e ele faleceu ano passado. Eu perguntei para ele, seu Tajiba, mas por que essa homenagem? Você quer saber por que essa homenagem? Eu falei, eu gostaria de saber, porque tem muito jogador melhor do que eu, tem jogador que foi campeão mundial, que não está aí, tem jogadores que passaram, tem muita mais técnica, muito mais jogo. Se fosse for colocar isso daí, tinha muita gente que também não estaria aí. Mas eu quero te dizer uma coisa, tá? Porque você é merecedor desse tempo de clube que você fez, que você trabalhou, que você sofreu, você se alegrou, e hoje você faz parte realmente desse sucesso. Então eu quero que você saiba que você está aqui por merecimento. Você pode ter certeza disso. Títulos, você tem 4, então fica tranquilo que isso daí não tem problema. Porque eu falei assim, porque eu fiquei assim meio. Eu falei, pô, eu vou chegar lá, só tem aqueles caras, né, realmente os caras que são mais ídolos, até de torcedor, né? Mas você vê que o tempo, né, o tempo de clube, o tempo de São Paulo Futebol Clube, me fez ser homem, né? Me fez ser pai de família, me fez ser ganhador em todos os sentidos. Então, eu sou muito grato ao São Paulo. Também sei que o São Paulo é muito grato a mim também. Claro que você honra e muito a função que você tem, todas as funções que você já teve no clube. Marcos Falopa, Visório Experiente, tá o grande Falopa aí mandando um abração aqui. O Leandro Marques falando grande homem. O Nicolau Frota, Visa, grande amigo profissional. Qual é a lembrança que você tem do brasileiro de aspirantes que venceu? Qual que é a sua lembrança sobre isso? O Nicolau, ele é engraçadinho, viu, Fred? É? O Nicolau é parceiro nosso, trabalha no São Paulo. Era meu auxiliar, trabalha na parte de olhar os adversários, enfim. Sim. E hoje está no profissional, um garoto sensacional, um futuro muito grande pela frente. E eu consegui trazer ele da onde ele estava sentadinho ali para o campo. E ele ficou comigo, porque o Sub-23 não tinha uma comissão fechada, né? Nós tínhamos eu e o preparador físico, que era o Titon, que hoje também é da análise, né? Sim. É o chefe da análise da base. Então o Nicolau fez parte. A sensação é você conseguir um título com um grupo realmente desprestigiado, um grupo longe, um grupo distante, um grupo sem expectativa de nada. Começamos a trabalhar com 9 jogadores. No fim, nós tínhamos 20 atletas que desciam alguns do profissional. Fizemos 2 jogos sensacionais, mas a sensação final é sempre o primeiro jogo e quando você chega no último e você vê que o trabalho ele foi bem realizado, porque não foi por causa de mim somente, não foi porque eu tinha uma comissão que buscava e esses atletas eles sabiam o que eles queriam, porque era a última chance deles. Hoje estão todos empregados, graças a Deus. A Ana Anselmo está mandando uma pergunta aqui. Treinamento é tudo igual ou tem diferença entre Brasil e os outros países? Né? Sempre essa dúvida, né, Visoli? Poxa, lá fora fazem um trabalho diferente, lá é diferente, aqui é de outro jeito. Fora alguns sobrenomes Visolis que já entraram aqui, ó. Clara Visoli já entrou. Tem mais Visolis entrando por aqui. Tem mais Visolis entrando por aqui. Clara Visoli é minha filha, tá aqui do lado. Aqui. Ah, tá aí, já tá aproveitando, já tá dando audiência, tá vendo? Mas tem mais uma Visoli que entrou aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Eu tinha visto aqui. Entrou, vamos ver aqui, ó. Vamos ver, tem bastante. Ó, você tá com moral, viu, Visoli, ó. Até meu irmão entrou aqui hoje, ó. Luan Tales, que é São Paulino, meu irmão, ó. Eu tenho um irmão gêmeo, chama Felipe, mas não se parece comigo, Irmão que não se parece, gêmeo. Ó, aqui, eu tô tentando buscar aqui, até para você saudar, até, né, Visório, porque fica chato. Entra alguém na família e você não fala nada, vão pensar que você não tem educação. Bom, aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó. Entrou bastante gente. Eu quero agradecer a todos que estão participando aqui. Osmar Garrafa entrou aqui, grande Garrafa, falei da Gazeta, ó, entrou Osmar Garrafa. Quem mais entrou aqui? Teve a Sandra Visoli, acabei de ver. Sandra Visoli. Essa é minha esposa. Ah, e tá com moral, com a filha e com a esposa. Então tá bom. A internet tá boa, né? Porque tá compartilhada. Tá compartilhada, né, Visoli? Que figura. Ó, Visoli, então, qual que é as diferenças aí de treinamentos, né? Se há essas diferenças de treinamento, né, Brasil e fora do país? Com certeza existe. Mas eu vou dar uma resposta curta para ela, que eu perguntei
o Daniel. Tá. Perguntei para ele assim, qual é a diferença, cara? Você que trabalhou tanto tempo na Europa e os trabalhos realizados hoje aqui no Brasil. Ele falou assim, Visório, totalmente diferente. Brasil é Brasil. O Brasil faz as coisas com amor e faz com qualidade, muita qualidade. Então, essa é a diferença. Então, os trabalhos, eles são muito... Hoje, você pegar um trabalho na internet, você consegue transformar ele, trazer, enfim, você vê alguns times da Europa trabalhando tecnicamente, taticamente, fisicamente, e você consegue transformar e trazer para o Brasil. Mas eu acho que o Brasil é diferente. Tem jogadores talentosos, tem jogadores que conseguem fazer qualquer tipo de trabalho, desde que eles queiram. A parte física hoje é mundial, então nós estamos bem na frente também. Então, eu acredito que nós temos os melhores trabalhos, podemos ter os melhores trabalhos, podemos fazer os melhores trabalhos, desde que você tenha pessoas competentes para fazer. Legal. O Visório, bom, o que tem passado para vocês sobre volta de campeonato? Porque a cada hora, a cada momento tem uma informação, né? Agora já existe, já se fala-se da possibilidade de em maio voltar aos treinamentos, primeiramente em casa, depois grupos alternados, reduzidos no centro de treinamentos, com um protocolo de saúde. Isso deve ser anunciado, inclusive, essa semana agora que estamos entrando pela Federação Paulista. Porém, tudo esbarra na quarentena da cidade de São Paulo, que hoje é até o dia 11 e que deve ser estendida. Né? Pelo menos essa é a informação da última semana, onde o prefeito, inclusive, disse que vai estender a quarentena em São Paulo. Então, às vezes, não adianta você pensar, vamos voltar, mas tem a quarentena, não vai voltar. Então, o que vocês têm hoje? O que foi passado para vocês hoje? Hoje a gente fala domingo, mas nos últimos dias, o que vocês têm de informação? Não tem informação e vocês estão aí na espera, como nós, jornalistas, por exemplo, estamos na espera para poder voltar a trabalhar também. Não, essa espera, ela é verdadeira. Essa espera a gente está, sem dúvida... Mas nós já tivemos, cada semana nós tivemos uma reunião já. A última essa que passou essa semana aqui, foi a última que deixou um pouquinho mais claro algumas coisas. Nessa dependência realmente do governo, de aumentar a quarentena, enfim. Mas o São Paulo está bem encaminhado também. Tem pessoas muito, muito profissionais que estão à frente disso, né? Tentando buscar algumas soluções. Essas soluções não dependem somente do São Paulo, como você mesmo falou aí, depende de outras ações. Mas com certeza essa semana a gente já deve estar com um pezinho na frente em relação ao retorno, porque acabaram-se as férias agora dia 30. O retorno dos atletas seriam agora. Então a gente está tentando eles estão tentando junto, enfim, com os órgãos que têm essa responsabilidade, ver realmente essa situação, porque o São Paulo, o que deu para perceber é que o São Paulo vai respeitar tudo, né? Vai respeitar tudo. Então, sim, o São Paulo não volta antes dos outros e os outros também não voltam antes do São Paulo. Se voltar, vão voltar todos ao mesmo tempo, nesse respeito. Eu acredito que seja isso, que ninguém vai pular fora, não vai entrar por emergência, vamos entrar, vamos por entrar. Não. Está sendo pensado, está sendo organizado, e eu acredito que essa semana alguns protocolos que estão chegando, mas alguns protocolos feitos pelo clube vão ser passados. E a gente, com certeza, na terça ou quarta-feira, a gente deve ter alguma resposta daquilo que vai acontecer. Rapidinho, o Denilson, volante, que jogou no São Paulo e no futebol exterior. Meu jogador. Foi seu jogador, tá aí, né? Entrou na live também. Um abraço ao Denilson. O Fabinho que avisou também, mas eu tinha visto aí um Denilson subindo aqui, que sobe rapidinho, a gente vai subindo aqui, a gente vai tentando pescar para não perder quem está entrando. Mas só ainda nesse assunto, assim, Visoli, mas pode existir a possibilidade ainda dos treinos em casa, os jogadores em casa ainda já treinando, já que as férias terminaram, porque poderia se dar folga licenciada, mas a gente sabe que o São Paulo está discutindo com os jogadores o pagamento de março, tentaram a redução do salário, ainda não houve um acordo, mas pode pelo menos o treinamento existir em casa inicialmente, para depois esses grupos alternados, treinando no CCT da Barra Funda, Visoli? Essa é uma possibilidade do retorno para a Barra Funda, é uma possibilidade. Mas antes das férias, o São Paulo já tinha feito, acho que alguns clubes também, mas o São Paulo em si, já tinha passado uma programação para todos. Os dois preparadores físicos, o Wagner Bertelli, que é o preparador físico oficial, e o Pedro Campos, que é do clube, eles iam toda segunda-feira, montavam um circuito na Barra Funda, e aqueles que estavam mais próximos faziam cada vez um de cada vez, dois no máximo, né? Isso antes das férias, e também passado uma situação para a maioria que está fora, né? Foram viajar, ficaram fora, e na casa. Então isso já vinha acontecendo. Agora,
dentro dessa possibilidade pode existir. Eu estava falando com o Antônio Carlos Zago, que está no Kashiwa, né, e Kashima, no Japão. Ele falou que o Japão está voltando devagarzinho, já tinha voltado mais, deu uma parada e retornaram agora 6 atletas. Cada seis atletas treinando 1 hora, passe sem muito contato, enfim, para que depois lá no fim, quando tiver mais controlado, a equipe volte todinha. Agora, isso vai depender muito dessa semana, né, Fred? Com certeza, acabaram-se as férias, vai ser feita uma programação que já deve ter sido já organizada pelos preparadores, para que esse retorno, ele quando comece a vir, ele comece a vir já com a gente já bem concentrado, bem centralizado naquilo que a gente vai fazer daqui para frente. Ainda em relação a esses retornos, essas voltas, né, Visoli? Muito se fala que vai voltar rapidamente, treino físico, para começar já a bola rolando como for autorizado. Você acha que vocês perdem isso e há uma preocupação em relação a não ter contusões, não perder gente pelo caminho, por uma volta um tempo inativo, né? Porque não adianta, por mais que você está fazendo em casa, não é a mesma coisa que você está fazendo no CCT. É óbvio, é bom você não estar parado, mas não é a mesma coisa. Aí volta e já para começar a jogar um jogo atrás de jogo para tentar compensar esse tempo parado. Há essa preocupação para não perder jogadores no meio do caminho aí na temporada, Visoli? Claro, sem dúvida. Por isso que tem que ser bem elaborado, né? Bem planejado, né? Para que a gente não atropele as fases que nós temos. Então, quando eu digo que pessoas competentes estão atrás disso daí, são pessoas realmente que têm uma experiência grande, tanto na preparação como nessa parte da fisiologia, né? Então, eu acredito que eu não posso dizer para vocês, nós não podemos dizer que não vai ter contusão, não vai ter problema. Sim. Com certeza deve acontecer alguma coisa, mas ainda mais da maneira que o Fernando joga, né? O Fernando joga duro, joga forte, intenso. Então, precisa de um tempo, de um momento. Mas eu também acho que a gente não pode atropelar fases, né? Não tudo não São Paulo, né? As pessoas mesmo não podem atropelar fases. Se começar um campeonato aqui uma semana, nós vamos ter prejuízo. Todo mundo vai ter prejuízo em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Nós temos que ter cautela, ter experiência, ter cuidado. E também porque nós não estamos brincando, né? Essa patologia que é uma coisa perigosa, né, cara? Que a gente não sabe ainda, é um mistério, né, cara? Então, sim, a gente tem que ter cuidado. Mas eu acredito que a gente vai conseguir, por etapas, conseguir devagarzinho chegar no nível que realmente a gente estava. Não no nível final de campeonato, mas realmente numa condição boa de trabalho. Pelo menos você tem sentido isso nas conversas. O campeonato vai terminar com bola rolando, não vai terminar, não vai ser vamos encerrar o campeonato, acabou. Pelo menos você está percebendo isso, Visoli, que o campeonato vai ter o seu encerramento com bola rolando? Eu acredito que sim, até porque existe estão forçando um pouco a barra em alguns e com razão, né? E com razão. Mas aí é que tá. Eu acredito que vai acontecer, desde que dizem ainda que a gente não está no pico da epidemia. Então, que tá para entrar. Esse negócio do pico também estamos ouvindo faz tempo. Já estamos ouvindo faz tempo. Então a gente não tem muita noção do que possa, mas dentro da cabeça daqui nós estamos nos preparando. Nós vamos nos preparar essa semana para voltar para a primeira competição, que é o estadual. Entendi. Libertadores deve demorar mais e o Nacional acho que é capaz de voltar até antes do que... voltar não, né? O campeonato estrear no Campeonato Nacional até antes do que a volta da Libertadores. Pelo menos a CBF pretende a Campeonato Brasileiro em julho, né? Vamos ver se vai dar certo essa programação. Aí teria esse tempo para um estadual aí de maio e junho para encerrar, né? Fase de classificação faltam 2 rodadas e os mata-matas, né, Visoni? Eu acredito que sim. Eu acho que tem que ser bem ponderado, né? Bem pensado, né, Fred? Porque que a gente essa conversa que a gente está tendo aqui, que a gente não mude a conversa lá no fundo. Sim. Puxa vida, poderíamos ter pensado um pouco mais, defeito diferente. Apesar que sempre há risco na vida, né? Você tem que arriscar. Então, eu acredito... Eu fiquei assim surpreso, rapaz, que eu tenho um amigo fisioterapeuta, o Paulo, que hoje trabalha na China. Eles viajaram antes da epidemia para Hong Kong. E lá eles estiveram em quarentena, depois voltaram para a China. Quando eles voltaram para a China, eles ficaram 2 semanas dentro de um hotel para quarentena. 2 semanas, cada um no seu quarto, 2 salas separadas para musculação. Os jogadores iam individualmente, a comida era entregue no quarto
2 semanas. Hoje eles estão voltando devagarzinho, lento, sem datas para se começar alguma coisa, enfim. Então, para você ver que há uma preocupação grande, né, em tudo isso daí, né? Existem várias formas que foram faladas na reunião, mas ainda nenhuma fechada, até porque nós precisamos saber realmente o que vai acontecer amanhã ou terça-feira numa reunião aí que está para acontecer. Legal. O pessoal da Rádio Craque Neto entrou agora na live. O São Paulo DC, que é um time, viu, Isoli, do basquete 3x3, e é o melhor time da modalidade do basquete 3x3 é o São Paulo DC, que é uma modalidade que vai estar nos Jogos Olímpicos, seria 2020, mas será em 2021, se tiver os Jogos Olímpicos, né? Porque corre até risco, infelizmente, dos Jogos Olímpicos não ser realizado no ano que vem, ou pelo menos estão falando que no Japão, até a possibilidade de não ter torcida os Jogos Olímpicos no ano que vem, em virtude de tudo que está acontecendo no mundo, né? Infelizmente, essa pandemia está assustando a todos. Mas vamos voltar ainda falando do time do São Paulo, Bisoli. Um abraço pessoal da Rádio Craque Neto aí. Que também está esperando os jogos também, que nem a gente aí, para poder voltar a trabalhar. Bisoli, ter o Daniel Alves no elenco, um cara campeoníssimo por onde passou, um cara super experiente, um cara de personalidade, um cara líder. O quanto que agrega, o quanto ajuda esse São Paulo de hoje, que volta a buscar melhores momentos, né, Bisoli? Poxa, você num tempo que você viu o São Paulo ser referência no Brasil e no mundo, em trabalho de campo, em trabalho de fisiologia, em trabalho de preparação física, referência, e os times começaram a acompanhar as conquistas do São Paulo em Libertadores, por exemplo, para tentar ser campeão da Libertadores. Hoje repassou o jogo, né, do São Paulo e Milan, na Bandeirantes. Com o que agrega e com a importância do Daniel Alves nesse elenco do São Paulo, Bisoli? Você sabe que jogadores assim consagrados, né, que nem o Daniel, é uma referência, ou às vezes ele pode às vezes chegar num grupo e ter problemas com o grupo. O Daniel sempre foi ao contrário. A experiência do atleta ele traz quando ele começa a receber algumas críticas, como ele recebeu no início, joga na lateral, joga no meio, ele é lateral da seleção, ele joga no meio, e aquilo acontecendo. O que você vê de referência do Daniel simplesmente é o seguinte: de manhã um cara chega, te cumprimenta, te abraça, entrou no campo, profissional, trabalhador, é um cara incansável pela idade, pela experiência, poderia muito bem pôr um chinelinho, treinar um dia, ficar na fruta, recuperar para um segundo jogo, não. Está diretamente em campo, trabalhando, cobrando, fica nervoso. Isso você vê a diferença, né? Então, essa diferença contagia qualquer um que está do seu lado. Pô, um cara desse, consagrado. Ele tem preocupado assim, né? Ele treina do jeito que treina, ele cobra do jeito que cobra. Vamos junto. Então, essas são as referências que você faz de um time que pode chegar a ser campeão, conquistas, né? Com dura e tal. Foi uma contratação muito boa, contratação excelente, um cara que sem dúvida vai dar muita alegria para o São Paulo ainda este ano, se tudo voltar, e os anos que ele tem de contrato com o clube. Legal. Ó, mais uma Bisoli entrou aqui, a K Bisoli entrou aqui. É sua irmã, né? Deve ser minha irmã. Sua irmã. Deve ser minha irmã. Tá vendo? A família tá prestigiando o Bisoli. Tá com moral na família, viu, Bisoli? Até que enfim, hein? Ó, o grande Rivelino Teixeira, que trabalhou no Sport TV, ó. Valeu, Fred Bisoli. Foram muitas entrevistas com ele pela difusora de Jundiaí, ele jogando pelo Paulista de Jundiaí. Verdade. Emprestado pelo Paulista. Um abraço, irmão. Paulista aí. O que aconteceu com o Paulista, rapaz do céu? Que coisa, hein? Cidade boa. Vou fazer jogo lá, era uma delícia lá. Tinha um sanduíche ali, tinha um trailer ali, uma delícia. De comer. Eu ia lá por causa do sanduíche, por causa do jogo, viu, Bisoli? Cidade boa, viu, rapaz? Cidade boa, cidade de futebol. Infelizmente aconteceu com o Paulista, não sei, rapaz, dá dó, cara, porque poderiam ser um time aí de elite, campeão da Copa do Brasil já, né, com o Mancini. Sim. O Fernando trabalhou lá. O Fernando, quando trabalhou lá, eu indiquei para ele o Hernani, o atacante, o brocador. Lembro, o Hernani brocador. Estava treinando comigo separadamente no São Paulo, pegava ele, foi emprestado. Você vê, né, como o tempo passa, né, cara? Passa, e é rápido, né? Fernando Leão entrou agora aqui, preparador físico, sobrinho da Emerson Leão aqui. Olha lá o Rivelino, Lanches Paulistinho, é verdade, Lanches Paulista.
Era um muito lugar lá que a bom. gente ia lá, o pessoal comia um lanchinho lá. Era Muito gostoso, bom. na frente do estádio. Ó, CI 119 físico, show, obrigado. O Rebelino dizendo que é a péssimas gestões que fizeram o Paulista, infelizmente, cair. Não é só uma exclusividade do Paulista, infelizmente, né, Vissola? Com certeza, com certeza. Nossa, Não é o não primeiro a tá. acontecer isso, não. Falando mais do time do São Paulo, você citou há pouco em relação ao trabalho de recuperação do Fernando Diniz, como você é um cara que não desiste de atletas, e um cara que é óbvio que está claro que quem ouviu você falar isso, com certeza somou em relação ao Alexandre Pato, que é um jogador que a torcida acredita ainda muito nele, acredita e acredita muito nele, que ele pode realmente dar alegrias, altos e baixos, e agora que voltou a fazer gols, colocaram até que o cabelo dele raspado, que estava dando aí ele é o Sansão ao contrário. Sem cabelo ficou melhor. E até o torcedor tá cobrando para ele ficar com o cabelo curto. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, um cara que, poxa, Pato que surgiu do jeito como surgiu, foi para o exterior, volta ao futebol brasileiro, e agora parece que está engrenando com o Diniz, hein, Visoli? Sem dúvida. Eu tenho uma história legal com o Pato, que eu quando subi pro profissional, eu queria chamar a atenção dele de alguma maneira, né? E eu chamei até, Pato, eu tenho uma lembrança sua. O primeiro brasileiro que teve no Sul, Campeonato Brasileiro, você era do Internacional de Porto Alegre. E nós fizemos uma semifinal contra vocês, um dia que caiu o mundo. Você fez um gol que foi coisa fantástica. Em cima de um zagueiro que eu tinha, que era o Casão, que era um zagueiro forte fisicamente e tal, e você fez um lance lindo naquele dia lá. Você lembra? Claro que eu lembro, professor. Aí ele pegou o celular dele, estava gravado no celular dele esse gol. E aí, o tempo foi passando de treinamento, a gente observando o Pato sempre na dele, trabalhando. O Fernando chamando atenção, cobrando, chamando atenção, cobrando. Ele trabalhando, chamando atenção, cobrando. Pegava separado, falava coisa separado, foi trabalhando. E sempre falou o seguinte pro Pato: eu não vou desistir de você. Quero que você saiba. Isso aí perante ao grupo. Não vou desistir de você. Não vou desistir de você. Você pode ter certeza disso. E foi o que foi. Então, é um cara super humilde, trabalhador, gosta do que faz e faz bem, tem qualidade, tem talento. E às vezes a gente fala, o que falta para o Pato, o torcedor, a própria imprensa mesmo, falta de ser dinâmico, falta de ser mais participativo. Mas eu me lembro de alguns jogadores também que tinham não a qualidade do Pato, mas um sentido... comparar Careca com o Pato, na parte técnica, não é muito diferente. A parte técnica dele, o Careca um pouco mais... Visoli, eu posso estar meio maluco, mas sabe o jeito de ser que me lembra um pouco? O Dodô. Que o Dodô, às vezes, parecia que estava meio paradão em campo, meio morto, vai indolente, como o Quartarolo uma vez falou para ele, só fiz uma pergunta, o Quartarolo perguntou se ele não era indolente, o Dodô ficou louco da vida. Mas assim, sabe, às vezes parece que não falta sangue, assim, às vezes parece um pouquinho, não sei se... Para nós, que a gente está observando, o torcedor, às vezes, quando está bravo que o Pato não está jogando bem, às vezes parece isso, né? E às vezes eu lembro disso, que o Dodô é realmente um cara de muita técnica, fazia gols lindos, né? Mas era cobrado nisso dele também, né? Sem dúvida, o Dodô seria o exemplo melhor disso daí. Agora, tem um lance você vai lembrar, um lance do Pato agora, num jogo contra o Oeste, aqui no Paulista, aqui em Barueri. Não do gol, o lance que ele dá a bola pro Daniel fazer o gol. Tá. Que ele corta para cá e mete com a perna esquerda, pressionado por 3, 4 jogadores, ele joga para a perna direita, da perna direita ele joga para a esquerda e joga no buraco assim, o Daniel chega chutando e faz o gol. Esses são caras diferenciados, são caras que dentro de um espaço menor, eles conseguem fazer coisas assim inacreditáveis. Então, essa é a grande diferença. E uma das coisas que eu vi que ele evoluiu e cresceu muito, foi nessa situação com o Fernando. Porque o Fernando, ele cobrava demais em relação ao desistir dele. Sim. Ele está no primeiro combate, ele desistiu daquele primeiro combate. Ele para, né? Ele parou. No dia a dia, eu percebi isso no Fernando, cobrando. Tem hora que o jogador, ainda mais do nível de Pato, que já tem muita gente atrás, enfim, vale milhões, enfim, aquela situação toda. Sim. Ser cobrado diariamente, uma hora que o cara não aguenta também. Pô, para de falar comigo, tá falando toda hora comigo, não. Ele suportou também. Então, esses são detalhes importantes que você vê num grupo que sem dúvida, quer chegar. Então, essa evolução, sem dúvida,
é merecedora do Fernando e merecedora dele também, que conseguiu adaptar-se àquilo que o treinador quer que ele faça. Ó, meu xará, o Fred Batalha, falando de lanche, também não ia esquecer, ó. Ia comer lanche lá no Paulista lá do Jundiaí, tomar vinho com o Marcel, o grande Marcel, que vai participar da nossa live na quarta-feira, que vai estar trabalhando aí no meio, na pandemia aí, o grande Marcel Souza, grande jogador de basquete. Aí o xará também comia uns lanchinhos lá, viu, Visório? O Marcel é sensacional, o Marcel é um amigo particular, rapaz. Pô, ele Olha... Esses caras do sensacional. basquete, Fred, só cortando você um pouquinho, É, esses caras do basquete foram os caras fantásticos, cara, que eu sim. conheci na época de Monte Líbano. Pô, Esses caras Monte Líbano, eram é o fantásticos. clássico Monte Líbano e Sírio, lembra? Isso, esses caras eram fantásticos. Marcel, André, Pipoca, Sérgio, que é meu irmão até hoje. Tudo gigante, tudo. Eu falar que eles pareciam tudo bobão. Vocês são tudo bobão, rapaz. Os caras, 2 metros de altura, 3 metros de altura. Chegava, um beijava o outro, abraçava. E o Monte Líbano era o que era, né? Time Era, meu. campeão. E eu fiquei com amizade com esses caras até através do Frederico, né? Que Que depois começou a mexer com o basquete bastante e eu tenho amizade com eles até hoje, cara. Não que sou de legal. muito contato, mas tenho amizade Sim. com eles. Um abraço, parceiro. Legal, legal. Ó, o pessoal da Rádio Crack Neto tá perguntando aqui, é até uma pergunta que eu ia fazer, porque a gente tá falando do Diniz não desistir de jogadores, e é inevitável. Do Pablo, né? Por que o Pablo ainda não engrenou? Se esse tá na listinha da não vou desistir, tá lá. Pato, ele já colocou, mas já coloca uma ticada azul, né? Que já tá indo bem. E o Pablo é o próximo de não desistir. A gente sabe que ele conviveu com muitas contusões, deu azar em alguns momentos no São Paulo. Mas o Pablo tá na lista também, né? Não desistir Não, do Diniz, né? quem que perguntou aí, Fred? Eu não... O do pessoal da Rádio Crack Neto. O Pablo é o seguinte, o Pablo estava começando a dar a virada dele agora. Nos gols, 2 gols que ele fez contra o Santos. Aí nós paramos. Mas o Pablo também vem dessa mesma sequência. Então é um jogador também que vem sendo cobrado. Eu vi uma entrevista do Pablo agora, que ele deixou uma entrevista e falou que ele está muito feliz de trabalhar de novo com o Fernando, porque ele trabalhou no Atlético Paranaense. E o Fernando mudou muito. Eu não sei onde o Fernando mudou, porque eu não trabalhei com ele no Atlético, né? Mas mudou muito a maneira dele. Mas o que ele cobra o Pablo e o Pato, os caras de frente, Brenner, esses caras, eles sofrem na mão do Fernando. Então, com certeza, a ideia, porque tem qualidade, sabe fazer gol, bate bem com a perna esquerda, bate bem com a perna direita, tem um cabeceio bom. Então, tem tudo para evolução. Quem está perguntando lá da Rádio Crack Neto é o grande Sidney Fraioli, que a equipe é o chefe da equipe. Ele e o nosso Crack Neto aí. Grande abraço ao Sidney Fraioli. Ó, o Davi está perguntando aqui, até puxei a pergunta. Fred, pergunta em relação à primeira federação, é importante já fazer o contrato. Na primeira federação, quando o garoto já federa, é importante fazer contrato, o Visoli? Ou já está mais ou menos assim? Já está virando jogador, já tem que fazer um contratinho para não perder o atleta. Como que funciona nesse momento? Hoje, na realidade, hoje todo grande talento... A gente conversou muito aquela vez, né? Sim. E a gente falou sobre alguns aspectos interessantes. O atleta... Passarinho bom está preso, né? Passarinho bom está preso. Essa é uma grande vantagem. A vantagem ou desvantagem, né? O passarinho bom está preso. Aquele que está voando aí, daqui a pouco vai pegar alguém, vai pegar e vai pôr dentro da gaiola. Então, eu acredito que dependendo da idade do atleta, o clube tem que ter um ressalvo, tem que ter uma retaguarda bem montadinha. Hoje os clubes têm isso, né? Os clubes de base hoje, grandes, eles têm uma retaguarda boa, eles sabem trabalhar, tem grandes advogados por trás de tudo isso, tem uma lei que hoje está protegendo mais o clube. Então é importante, primeiro, o moleque jogar e realmente ser valorizado. Valorizado vai ser lá na frente. Agora é simplesmente ser bem trabalhado, ser bem aquela pedrinha que você pega, que você começa a adaptar e deixar o tempo passar. Às vezes a gente quer passar um pouco na frente, né? E aí acaba arrebentando o menino, acaba arrebentando tudo. E tem histórias disso aí, né? Que muitos jogadores que eram fantásticos, sim, acabaram não dando nada. Mas se perde pelo caminho, né, Visoli? Você não Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Se perde e se perde bem. Ó, a gente está chegando na parte, faltam 10 minutos para acabar a live, que no Instagram tem 1 hora. Passa rápido, passou voando, hein, Visoli? Foi olhar o relógio, agora 7h50. Mas eu quero aproveitar, ainda tem 2 perguntinhas para você, vamos ver se dá tempo a gente conseguir fazer. Sobre Cotia, né? Muito se falou, gasta-se muito, se revela pouco, mas na verdade, se a gente pensar sobre Cotia, muitos atletas saem sem a gente até observar no profissional, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho
é sobre isso, ó. Mais um Visoli. Caio Visoli. Beijão, tio Visa. Esse é meu sobrinho, gente finíssima. Um abraço, Caio. Um beijo para você. A família tá com aquela moral. Então, Visoli... Você deu uma dura? Não, você deu uma dura? Eu dei uma dura nele que ele não entrou na outra live que eu fiz. Eu falei assim, pô, meu, você nem vai prestigiar. Pô, tio, desculpa. Valeu a bronca. Obrigado, viu, Caio? O Davi está agradecendo. A pergunta não foi nada, Davi. Pode perguntar, fica à vontade. Então, Visoli, sobre Cotia, o que você pode falar que era o patinho bonito, depois virou patinho feio, o pessoal criticando, mas tem muito atleta que a gente nem chega a ver e já tá indo embora, né? Ó, tá pedindo desculpa pra você, viu? Ó, seu sobrinho tá pedindo desculpa. Ai, que beleza. Tá desculpado. Rapaz, é muito triste a gente falar de Cotia sem resultado, né? Não tem como falar de Cotia que não tem resultado. Cotia hoje é a pedra preciosa do São Paulo. É o lugar de descanso do São Paulo. É onde você tira grandes talentos, onde você consegue pagar suas dívidas, aparentemente, é onde você faz jogador. Existe um diretor lá, o seu Canassa, hoje, que vive dentro do clube. Existem os profissionais que estão hoje lá, que são grandes profissionais. Se eu disser todo o nome de todo mundo, então não tem como. Hoje nós temos 17 atletas da base incluídos no profissional. 17 atletas. Todos os atletas que foram criados na base, todos os atletas que nasceram na base, pegaram lá o leitinho cedinho e estão até hoje, estão jovens ainda. Então, a base do São Paulo é uma base muito forte, é uma base de muito trabalho, de muita... Hoje nós temos lá, que o coordenador, que é o Pedro Esmânia, que é um cara que era do Figueirense. Hoje nós temos o Pita, que é o coordenador técnico. O Pedro Esmânia não é parente do Fred Esmânia, que trabalhou com o Jair Cerny? Não, acredito que não. Acho que não. Não sei. O sobrenome é igual, mas... O Pedro Esmânia, ele foi jogador, jogou no Figueirense, era goleiro e tal. Diz ele que era goleiro, né? Ele fazer chute a gol lá, nós também chão de gol. Diz ele que era. Mas são pessoas muito competentes e o São Paulo ainda é um mercado bom para garotos, né? Apesar que o espaço hoje em relação a passarinho preso, muitos clubes estão fazendo. Palmeiras está fazendo, os grandes clubes têm isso daí. Então, mas hoje, o São Paulo, base do São Paulo, condição de São Paulo, Cotia, ainda, sem dúvida, é muito rentável e sem dúvida, vai dar muita coisa ainda para o São Paulo. O Mendes está colocando aqui, eles conhecem muito o Visoli, o Ansel entrou, a Clara mandou um joinha para você, a Clara Visoli, tá com joinha, tá com moral. Tô moral, minha filha. O Éder Taino mandando um abraço para você e para mim, agradecer, deve ter saído da live, um abração para o Éder Taino, que foi atleta também. E Visoli, só para encerrar e agradecer a sua atenção, mas eu gosto de fazer essa pergunta porque eu gosto de saber as análises, né? A gente sabe que as gerações mudam. Hoje a gente está na geração... Obrigado ao Sidney Fraioli aí, um abração, Sidney. A gente sabe que as gerações mudam, né, Visoli? Hoje é mais celular, hoje é um pouquinho mais distante um do outro. Molecada hoje não aceita levar puxão de orelha, acha que está tudo certo, já nasceu sabendo. A situação não está fácil. Como que é lidar com isso, essas mudanças de gerações, né? Você que teve a base, contato com a molecada, e agora com o profissional, onde, dependendo, o pessoal fica olhando torto, mesmo não gosta de ser cobrado. Ainda mais o Fernando Diniz, com um cara que cobra bastante. Tem jogador que fica meio né? Nariz torto, fica chateadinho. E aí, Visoli, tem que tomar cuidado com isso também. Agora tem que pensar nisso também, na gestão de pessoas. Sem dúvida. Eu acho que esse aí a grande solução do futebol não brasileiro, mundial. É você conhecer o ser humano, como você tratar o ser humano, como você se adaptar ao ser humano, e agora falando de atleta. Então, existe uma preocupação grande, sem dúvida. Ficam chateados. Às vezes você fala assim, eu te tiro de um jogo, aconteceu, não vou dizer o nome do jogador, tirou o jogo, mas porque eu tenho que sair. Sim. Porque eu tenho que fazer uma troca. Não comigo, né? Mas tem que fazer uma troca. E não estou te tirando por você estar mal, não. Se você está mal, tirado no início. Então, existem esses tipos. Esses tipos de atletas ainda eles são caras que ainda são muito valentes, né? Que ainda conseguem. Agora, existem aqueles que desistem fácil, né? Você não vai para um primeiro jogo, não vai para um segundo jogo. Mas essas oportunidades que estão dando para esses jogadores, estão 16 atletas aqui, é a chance da vida deles, porque em nenhum momento o São Paulo teve tanto jogador de base envolvido nesse processo do profissional. Então, é uma grande, e é uma grande luta minha também, que vai ser daqui para frente, em poder ajudar nessa forma. Então, ajudar nessa forma como seria. Eu não vou passar a mão na cabeça, porque eu nunca passei a mão na cabeça. É falar a real. A real, quando você fala, Fred,
as coisas elas são diferentes. Você, como filho, você deve saber disso. Sim. Quando seu pai falou com você uma vez e te corrigiu, você sabe que ele falou com amor, mas você deve ter ficado bravo pra caramba, você falou com amor e lá na frente você foi entender que seu pai estava certo. Que é o que era certo. Então, não tem passadinha de mão na cabeça, tem realmente uma conversa séria, uma conversa boa. O Márcio faz bem isso aí também, o Zuma faz bem isso aí também. Então, são pessoas assim ligadas que tem que segurar alguns fatores. Agora, o extra-campo ele é muito difícil, né? O extra-campo ele é muito difícil, em todos os sentidos. O que eu vi hoje no profissional, e eu fiquei assim, caramba, tudo igual, parece que eu estou voltando, se eu pusesse a chuteira, ia ser a mesma coisa. Mas o que eu vi diferente é a proteção que as pessoas têm com os jogadores, com os atletas. É muita proteção, e eles precisam sair, eles precisam viver, eles precisam pôr a mão no fogo, eles precisam saber o que é queimar. Uma pancadinha, né? É, isso aí. Mas tem esse talento que tem aqui, são jogadores respeitosos, jogadores que respeitam, e eu tenho certeza que vai dar muita alegria para o São Paulo ainda. Então, já para encerrar aqui, ó, o personal Everton Araújo, professor Visoli, excelente profissional, pessoa de enorme caráter. O Marcos Falop agradecendo, um abraço ao Anselmo de Guaxupé. O Olivitor, abraço para vocês, siga os passos do Visa. Se eu conseguir 10% do que esse cara é como profissional, já ficarei muito honrado. E ele agradecendo por ter realizado as perguntas dele. Deixa eu ver uma perguntinha que abriu aqui, ó. O Davi. E o que eu ouvi falar muito é que ceder e solto no mercado, aí acabam perdendo oportunidades por serem já federados. Você conseguiu entender a pergunta, Visoli? Não, são... Acho que se federa e ficarem cedendo e soltando no mercado, eles acabam perdendo oportunidades, sabe assim? Já federar logo de cara, eu acho que é isso, não sei se é. Pode ser, mas acontece o seguinte, qualquer competição, se for essa a pergunta, né? Qualquer competição, né? Você precisa ser federado, né? O que ele pode estar falando é você ter um contrato profissional. Contrato profissional você faz depois com 16 anos, 17 anos, eu acredito. Mas o federado, você é federado, você é preso ao clube, você tem uma ligação com o clube de qualquer campeonato que você tenha, que tenha a liga do Campeonato Paulista, se for realmente da Federação Paulista. Ah, legal. Visoli, mais uma vez, cara, muito obrigado pelo papo, pela conversa. Sempre é bom falar com você. Foi muito bom quando você participou lá do programa no Estúdio Não Bola Não Para. Quando a gente voltar a gravar, fazer os programas, quero que você passe lá de novo, dar uma passada. Porque agora você tem um upgrade, agora você está mais importante. Pô. Então, eu quero que você vá lá no programa participar também. Ótima semana para você, que tudo fique bem também, que você se cuide, a gente está se cuidando, todo mundo se cuidando, né? É importante isso. Eu desejo sucesso, sorte para você agora nessa sequência na comissão técnica do São Paulo, do time profissional. Tá legal, Visoli? Ô, Fred, um abraço, querido. Obrigado pelo convite. Falar com você é sempre muito alegre. Você é um cara sensacional, um cara profissional. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por essas pessoas que são meus amigos aí, que são pessoas que... Esse Oliver, né? Ele mandou uma mensagem um dia, parece ser um garoto. Pretendo ajudá-lo também, porque é um cara que está querendo seguir a carreira dele. Eu não o conheço, assim, pessoalmente. Obrigado pela minha família, obrigado por todos, obrigado por você. E, na realidade, esperar que a gente possa se cuidar, né? Tá legal, quando eu voltar todo mundo alegre, poder dar um abraço, poder dar a mão, sei lá, dar um chute, fazer qualquer coisa. Dar um carrinho, de qualquer maneira. Mas muito obrigado por tudo, tá bom, querido? Legal, muito obrigado, Visoli. Um abração, quero agradecer a todos aqui, a família Sandra Visoli, a Cá Visoli, o Rodrigo Nader, o pessoal da Rádio Craque Neto, o CI 119 Físico, que é o Marcial de Taboão da Serra, um abraço, Marcial. A Rosemary também mandando aqui mensagens. Muito obrigado a todos que participaram. Boa noite, viu, Visoli? Ótima semana para você, ao Caio também. Continuou o Caio aqui vivo. O Caio, agora tá bem. Do tio. Ele pôs até coraçãozinho de novo. Tá. Um abração, viu, Visoli? A Obrigado, Laís Visoli querido. também, ó. É Laís, né? Laís. Essa é outra sobrinha. Laís, eu tô bem, hein? Ó, Laís também. Laís. Não, tá bem. Laís, tá bem, tô bem com a família. Legal. Um abração, viu, Visoli? Um abraço, Boa querido. Noite, abraço, Tudo de bom. valeu. Tchau, Vai tchau. com Deus. Tchau. Valeu, um abração. Deixa eu remover aqui o Visoli, tá removido, e agradecer o Visoli, e agradecer a todos que participaram. Caio, agora tá sempre aí para não levar puxão de orelha do seu tio. Gente, muito obrigado pela audiência hoje na live, muito obrigado pelas perguntas, pela participação de todos. Nessa segunda-feira tem mais uma live com Gilson Kleina.
técnico, passou aqui no Palmeiras, Ponte Preta, entre outras equipes, tem ótima história, ótimas passagens, é um ótimo personagem. Obrigado, Davi, por responder. Valeu, Caio, um grande abraço para você. Olha, o tio aí vai puxar a sua orelha aí, toma cuidado. Roberto, um abraço. Valeu, Caio, muito obrigado aí a todos que participaram. Então, nesta segunda, 7 da noite, Gilson Kleina é o convidado, tá legal? A gente vai falar com o técnico Gilson Kleina, que eu tenho uma relação muito ótima com ele. E amanhã tem A Bola Não Para, 8 da noite no YouTube. Se inscreva lá, 8 da noite no meu canal no YouTube. Faltam 9 segundos, quero agradecer a todos. Olha, a Cavisoli dando bronca no Caio aí também. Toma cuidado. Um abração, gente. Boa noite.